Olá, preparadores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Preppers BR. Você já se perguntou como seria viver completamente desconectado da tecnologia, sem depender de energia elétrica ou dos avanços modernos? Pois é, enquanto nós, preppers, nos preparamos para o pior, existe uma comunidade que já vive assim todos os dias, os Amish. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que podemos aprender com os Amish para reforçar a nossa preparação. Fica comigo até o final porque vamos explorar técnicas incríveis que podem mudar a forma como você se prepara. Os Amish são uma comunidade religiosa que surgiu no século XVII na Europa como um ramo dissidente dos menonitas. Eles migraram para os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa, onde vivem até hoje de maneira simples, sem eletricidade, sem veículos modernos e quase sem depender do sistema tradicional que conhecemos. O que torna isso incrível para nós preparadores é que eles já vivem de forma autossuficiente e resiliente há séculos. Basicamente, são mestres na arte de sobreviver sem tecnologia. Imagine um cenário de colapso em que não podemos contar com supermercados ou energia elétrica. E nesse ponto que as lições dos Amish se tornam extremamente valiosas para nós. Os Amish, embora não se considerem preppers, praticam uma vida que é um verdadeiro manual de sobrevivência. Eles dependem do que produzem, então estocam alimentos de forma eficiente e constroem suas casas e suas próprias ferramentas com recursos naturais. 3 práticas que chamam a atenção e são lições poderosas para nós. Vou explicar cada uma delas nesse vídeo. Os Amish são mestres em estocar alimentos sem energia elétrica. Eles utilizam técnicas como enlatamento caseiro, desidratação e armazenamento em adegas subterrâneas. O enlatamento é um processo simples, eles cozinham e selam os alimentos em potes de vidro, criando um vácuo que preserva o conteúdo por meses ou até anos. Além disso, usam adegas ou buracos no solo para conservar os alimentos como batatas, cenouras, maçãs. Isso mantém os alimentos frescos, mesmo em climas mais quentes, sem necessidade de uma geladeira elétrica. Para nós, preparadores, essas técnicas são conhecimentos muito importantes. Com alguns equipamentos simples, como uns potes de vidro e uma panela de pressão, você pode começar a criar a sua própria despensa de longo prazo. Os Amish plantam tudo o que comem de forma completamente orgânica. Eles não dependem de pesticidas ou fertilizantes químicos. Eles utilizam sistemas de rotação de cultura e compostagem para enriquecer o solo naturalmente. Por exemplo, ao alternar o plantio de milho com feijão ou alfafa, eles permitem que o solo se recupere, evitando o desgaste do mesmo. Outra técnica interessante é o uso de sementes crioulas, que são variedades de plantas adaptadas de diferentes regiões, mais resistentes e que não dependem de insumos externos. Para nós, isso significa independência alimentar. Comece pequeno, monte uma horta em casa com os alimentos mais básicos, use adubo caseiro e pesquise sobre sementes crioulas. Desta forma, você cria uma fonte constante de alimentos saudáveis e extremamente confiáveis. Enquanto a maioria de nós depende de energia elétrica ou baterias para quase tudo, os Amish usam ferramentas manuais ou sistemas mecânicos simples, por exemplo. Eles utilizam serras manuais para cortar madeira, moinhos movidos a vento ou a água e lanternas à base de querosene. Para nós, preppers, isso é um lembrete poderoso de que precisamos ter backups mecânicos. Tenha sempre ferramentas manuais na sua coleção de ferramentas, como serras e furadeiras de mão. Eles não são só mais confiáveis em caso de falta de energia, como também duram décadas com a manutenção correta. Agora, como aplicar essas lições à sua preparação? Primeiro, comece a reduzir sua dependência de energia elétrica e dispositivos tecnológicos. Pergunte-se: se eu perder a energia hoje, consigo manter minha família segura e alimentada?
Aqui estão algumas práticas que você pode implementar no seu dia a dia. Primeira delas, desenvolva uma despensa longa. Invista em equipamentos para enlatamento. Comece a estocar alimentos que você já consome regularmente. Cultive seu alimento. Mesmo em espaços pequenos, uma horta pode ser uma salvação. Ervas, vegetais e até frutas podem ser cultivados em vasos ou pequenas áreas. Compre algumas ferramentas manuais como backup, inclua serras, machados, moedores, lanternas a querosene. Esses itens não dependem de energia e são extremamente duráveis. Teste o seu plano. Faça pequenos exercícios simulando a falta de eletricidade ou de supermercados. Isso ajuda a identificar lacunas no seu preparo. A preparação não é sobre esperar o pior, mas garantir que você e sua família estarão prontos para qualquer tipo de cenário. Os Amish são um exemplo vivo que é possível viver de forma simples, autossuficiente e resiliente. Para nós preppers, aprender com eles é mais do que útil, é essencial. Adotar essas práticas não só aumenta a sua chance de sobreviver em um cenário de crise, mas também te prepara para viver com mais liberdade, menos dependência e mais segurança. Os Amish são uma comunidade que vivem praticamente off-grid, né? O que isso significa? Eles têm uma independência muito maior do Estado ou da sociedade em geral, da forma como a gente está acostumado. Então, eles já não dependem do sistema, eles já não dependem de energia elétrica, de internet, para os seus meios de troca e para a sociedade deles funcionarem. É como se eles vivessem num mundo paralelo, onde o tempo deles tecnológico parou lá em 1800. O que para muita gente pode até parecer desconfortável, né? Você abrir mão de todo esse tipo de tecnologia e, obviamente, que a gente não está falando aqui em você parar de usar a sua furadeira elétrica e usar uma furadeira manual, mas de você ter uma furadeira manual de backup nas suas ferramentas, de você ter uma batedeira de mão, um moedor, a manivela, né? São ferramentas de backup que com certeza ao longo da sua vida aí você vai fazer um uso delas e não vai ser um investimento jogado fora, né? São ferramentas extremamente duráveis, a gente tem ferramentas desse tipo ainda funcionando com mais de 100 anos após a sua fabricação. Então são itens que duram muito tempo, são muito confiáveis e não depende de nada além da sua força para fazer eles funcionarem. Você ter esse tipo de ferramenta, um lampião a querosene, esse tipo de coisa no seu arsenal aí de preparação é extremamente importante até para você aprender a lidar com esse tipo de equipamento antes do necessário, né? Uma coisa é você tentar fazer fogo de uma maneira primitiva no quintal da sua casa, no seu sítio, num ambiente controlado, com a barriga cheia, você alimentado, disposto, né, num tempo seco, com uma mecha correta, e outra coisa é você tentar fazer isso na natureza, cansado, 3 dias sem comer. Então, todas essas técnicas, toda a preparação, a gente tem que colocar em prática, colocar em teste, né, em ambientes que a gente esteja mais favorável. Se você não for bem sucedido em usar um moedor de carne, a manivela, quando tiver tudo bem na sua casa, quem dirá quando tiver no caos, né? A mesma coisa para fazer fogo, para fazer abrigo, esse tipo de situação. Então, assim, é legal você ter contato com esse tipo de ferramenta, né, no seu dia a dia, até para você aprender o manuseio, aprender como lidar com esse tipo de coisa. E o que a gente sempre fala aqui sobre tentar, mesmo que de forma pequena, cultivar alguma coisa que você consuma, né? Eu vou fazer um vídeo aqui no canal do meu homestead para mostrar para vocês. Você tem uma pequena criação de galinha, por mais que sejam 2, 3 galinhas, você tem uma pequena criação de codorna ou um tanquezinho de tilápia, você tem uma pequena horta, algum pomar.
isso vai te trazer habilidades que você desconhece. Se você não mexe com isso, você desconhece. Eu mesmo tenho horta, tenho pomar na minha casa e eu aprendi muito, apesar de eu não conseguir, né, me autossustentar somente com o que eu produzo aqui, porque meu espaço é bem reduzido. Isso você acaba aprendendo técnicas e ganha conhecimento, né? Porque plantar uma horta não é simplesmente jogar a semente na terra e esperar que você vai colher tomates, vai colher berinjela, né? Tudo vai depender do solo da sua região, da onde está o posicionamento do seu terreno, se pega muita sombra, então tem plantas que vão melhor, plantas que não vão produzir bem, às vezes nem vão vingar ali no seu terreno. Então é melhor você já fazer esses testes enquanto está tudo bem e você não dependa dessa comida, né, para sua subsistência. Outro ponto a se levar em consideração sobre o sucesso dos Amishes em conseguirem permanecer tanto tempo off-grid dentro dessa cultura Amish, né, é a questão da formação de uma grande comunidade, né? Ninguém conseguiria, uma família apenas ou meia dúzia de famílias não conseguiriam perpetuar durante tanto tempo esses costumes e essa cultura e até essa religião, entre aspas, né? Eles são cristãos, mas são um lado mais radical, digamos assim, que é até um motivo pelo qual eles não aderiram às tecnologias modernas ou o jeito de se vestir moderno. Tem um cunho religioso, né, na comunidade Amish, é por isso que eles rejeitaram essa modernidade. Então, assim, a formação de comunidades, de preparadores, de sobrevivencialistas, como eu sempre falo aqui no canal, é extremamente importante. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem outras igrejas que se preocupam em se preparar efetivamente, né? São considerados preppers mesmo, né? Como a Igreja do Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, né? Me corrijam aí o nome se não for esse, mas são igrejas que têm a sua fé fundamentada no Apocalipse, então eles se preocupam bastante em se manter preparados, né? A própria igreja tem estoque de alimento, tem uma cultura de ensinar os membros da igreja de como fazer esse estoque de alimentos, muitos deles usando essas técnicas que eu falei a respeito de você cozinhar o seu alimento dentro de um pote de vidro, numa panela de pressão ou em banho-maria, né, para você esterilizar aquele alimento ali dentro, né, e esse alimento acaba durando ali 1 ano, 2 anos dentro de um pote, dependendo da forma como você armazenar ou como você cozinhar, né, esse alimento e se você colocar ele num local como uma adega, por exemplo, né, um local mais fresco, dura até mais tempo, né? Então lá nos Estados Unidos já existe essa cultura, né? Então eles existem comunidades, existem vizinhos, né, em bairros lá que acabam frequentando a mesma igreja ou os filhos estudam no mesmo colégio, então se conhecem e acabam fazendo treinamentos e se disciplinando e ajudando para criar uma comunidade, porque além de pensar num caos social, num apocalipse religioso, né? Os Estados Unidos é um país onde existe muito mais chances, né? E ocorreram já muito mais eventos do que no Brasil, né? Como de algumas catástrofes, como furacões, terremotos, né? Ataques terroristas. Então, o americano é muito mais acostumado com esse assunto sobre preparação, né? E não é tabu lá falar disso. Você tem uma série de produtos já para atender esse tipo de necessidade. Diferente aqui do Brasil, que é algo que está sendo ganhando mais mídia nos últimos anos, né? Mas nunca foi algo
que o brasileiro se enquadrou como um preparador ou como um sobrevivencialista, né? O brasileiro, que eu digo em geral, é óbvio que existem preppers e sobrevivencialistas no Brasil desde sempre, né? Mas é uma questão mais de cultural mesmo, né? Porque se a gente pegar a década de 80, 90, a própria cultura de armazenamento de alimento dentro das casas no Brasil, por conta da hiperinflação, né? Você tinha preço sendo remarcado no mercado, um preço de dia, um preço de tarde, no dia seguinte também tinha remarcação de novo. Então, quando a pessoa recebia o seu salário, né, era muito comum naquela época, para quem é mais velho, com certeza vai lembrar aí, né, de você ir no supermercado e comprar tudo que desse, né? Você fazer a sua compra mensal, né? Era muito comum as pessoas terem geladeira e freezer, né? Pessoas que tinham alguma condição melhor ali, ter geladeira e freezer, né? Para você conseguir estocar carne, né? Estocar proteína ali para pelo menos um mês, para o consumo de um mês. Se você for pensar numa família de 5, 6 pessoas, para você estocar carne para um mês, realmente é necessário que você tenha um freezer extra, né? Não só aquela portinha na geladeira que a gente hoje chama de freezer, né? Então, por mais que não houvesse essa cultura e pensar nisso como uma preparação, né? Como ser um prepper ou ser um sobrevivencialista, o brasileiro fazia isso exatamente por necessidade, porque quando você recebesse seu salário, se você deixasse para comprar dali uma semana, o seu poder de compra já tinha sido muito afetado com a inflação, né? Como os preços mudavam todos os dias, se você recebeu o seu salário no dia 1º e fosse só fazer compra no dia 10, você já tinha que deixar vários itens de fora ali do seu carrinho de compra. Então, assim, a gente já teve necessidades no Brasil nesse sentido de ter que estocar alimento de alguma forma, né? Mas nada comparado com as catástrofes que ocorreram ou podem ocorrer nos Estados Unidos, né? Não é porque no Brasil não tem histórico disso, de catástrofes naturais, que também não vai acontecer nunca nada desse tipo aqui. A gente teve as enchentes aí no Rio Grande do Sul há pouco tempo, né? Quem estava mais preparado ou quem tinha algum conhecimento, com certeza acaba sofrendo menos, né, do que uma pessoa que é pega de surpresa, totalmente despreparada e acaba tendo que depender da ajuda dos outros somente, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aí o que você achou, né? Agora a gente tem a área de membros aqui do canal. Esse ano aí, não sei se vocês perceberam, estou com um cenário novo aqui, também deixe seu comentário sobre o que vocês acharam desse novo cenário aí que eu construí agora em dezembro, para iniciar o ano aí com um novo cenário, dar uma outra cara aqui para o canal, né? Estou com algum equipamento novo também aqui no canal, então esse ano eu vou começar a fazer lives com alguns convidados. Vou fazer lives exclusivas para os membros assinantes, né? O número ainda é pequeno para fazer uma live só para os assinantes, né? A gente tem um grupo no Telegram, tá? Que é exclusivo para membros assinantes, onde lá eu posto alguns PDFs, manuais, um material interessante de leitura, de estudo, né? Que é muito interessante para quem é preparador. E para você fazer parte do grupo do Telegram é só virar membro assinante aqui do canal, R$ 2,99 aí é o menor preço que o YouTube deixa a gente colocar ali para as assinaturas, tá? Vão ter vídeos exclusivos que vão ficar ali só para quem é membro assinante, né? A maioria dos vídeos que eu posto, eu deixo a primeira semana ou 10 dias ali exclusivo para assinantes e só depois disso que eu libero para o público em geral, tá? Então é isso. Abraço a todos e estejam preparados.